meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas, de Química Analítica, e o assunto da aula de hoje é equilíbrio químico. Bem, nós temos aqui um exemplo de uma reação química, onde os reagentes A e B, quando reagem, formam um produto C e D, onde o A representa os elementos, as espécies químicas que vão reagir, o A minúsculo representa o coeficiente estequiométrico. Então, quando nós misturamos os reagentes, começa a existir a cinética química, que define qual que é a velocidade, estuda a velocidade da reação. A uma dada velocidade começa a ocorrer a reação da esquerda para a direita. Essa velocidade varia de reação para reação, formando os produtos. E assim que se formam os produtos, também pode ocorrer a reação da esquerda, no sentido inverso agora, da direita para a esquerda. E isso quando a reação é reversível, né? Muitas reações são reversíveis, então ao mesmo passo em que ocorre para a direita, também ocorre para a esquerda. Num dado momento, a velocidade da reação para a direita se torna igual à velocidade da reação para a esquerda. Repito, em reações reversíveis. Nesse ponto, onde se igualam as velocidades de reação, nós dizemos que a reação atingiu o equilíbrio. Sendo assim, se nós fizermos a multiplicatória da concentração dos produtos dividido pela multiplicatória da concentração dos reagentes, nós temos um valor que é denominado constante de equilíbrio. Então, consiste nessa multiplicatória. Um detalhe importante é que, por convenção, a constante de equilíbrio é definida pela multiplicatória da concentração quando a concentração está em mol por litro. Então, vamos falar agora sobre a unidade da constante de equilíbrio. Se nós temos aqui dois exemplos, no caso o primeiro é o ácido cianídrico, então a constante de ionização do ácido cianídrico, as concentrações são dadas em mol por litro. Se fizermos então a análise dimensional aqui, mol por litro dividido por mol por litro, eu posso cortar essa unidade mol por litro, vai sobrar mol por litro. Então essa constante, ela tem a unidade de mol por litro. Eu estou dando esse exemplo para vocês só para mostrar que nem sempre é mol por litro. Veja a constante de baixo, né? Então nós temos aqui uma reação de complexação do cálcio com o íon EDTA. Montando aqui produtos sobre multiplicatória dos reagentes. Em cima vai ficar mol por litro, embaixo mol por litro e vai dar mol a menos 1 por litro, diferente desse aqui, o contrário, o oposto dessa, né? Esse é mol por litro, esse é 1 sobre mol por litro. Então, o que a gente conclui? Conclui-se que para cada reação nós vamos ter uma unidade diferente. Por isso que é comum a gente nem mencionar qual que é a unidade da constante, mas se alguma vez você precisar de saber a unidade da constante, você tem que fazer essa avaliação aqui, essa análise dimensional para saber qual que é a unidade da constante. Bem, aqui eu mostro para vocês alguns arranjos que nós podemos fazer com as constantes químicas, né, as constantes das reações. Nós temos aqui a reação de cálcio com EDTA e o valor da constante 5 vezes 10 a décima. O que acontece se eu multiplicar, né, as concentrações aqui, né, a reação, ao invés de 1 de cálcio para 1 de EDTA, seguindo a estequiometria, multiplico tudo por 2. Sendo a mesma reação, nós somos induzidos a pensar que é a mesma constante. Na verdade, não. Existe uma relação entre a constante K' agora com a constante anterior, mas não é o mesmo valor. Se eu multipliquei por 2, eu vou ter que somar a constante. Quando eu somo a reação, a gente costuma multiplicar as constantes, né? Então, eu pego a constante anterior e elevo ao quadrado. Então, a constante K', a nova constante, é igual à constante anterior elevada ao quadrado. Por outro lado, se eu dividir, a mesma coisa. Eu pego a constante anterior, né,
elevo a meio, eu dividi por 2. Se eu multiplicar por 3, elevo ao cubo, por 4 e assim por diante. Isso é importante na hora de fazer cálculos envolvendo constantes de equilíbrio. Se você tiver que multiplicar alguma reação para poder fazer o arranjo, fazer o balanço, não esquece de alterar o valor da constante que está sendo envolvida no sistema. Aqui nós temos também outros arranjos, no caso bastante comum, um ácido poliprótico, ácido carbônico, aqui ele se ioniza em 2 etapas, K1, K2. A primeira etapa ele vai estar formando bicarbonato, depois carbonato. Se eu somar essas duas reações, eu vou ter a reação global. E a reação global é a somatória dessas duas. Então, o K vai ser K1 vezes K2. Então, o K da reação global vai ser K1 vezes K2. Aqui dá até para demonstrar. Você corta HCO3, fica H2, CO3, 2H+, CO3, aqui as constantes e a constante K. E essa constante K é igual à multiplicatória de K1 vezes K2. Agora aqui alguns cálculos já propriamente ditos envolvendo constantes de equilíbrio. Então o que acontece se eu pegar essa reação aqui, que é a complexação de cálcio, usando como exemplo, eu coloco num recipiente uma quantidade de 0,1 mol de cálcio e 0,2 mols de EDTA. Digamos que o recipiente tenha um volume fixo de 1 litro. O que vai acontecer? Vai ocorrer a reação até atingir o equilíbrio. E quanto que vai formar de EDTA? Porque no início eu não coloquei o complexo cálcio EDTA. Bom, vai formar X. Ou seja, parte do cálcio vai deixar de ser cálcio da forma iônica e vai virar o complexo, vai se tornar um complexo. E a mesma quantidade também, porque é 1 para 1 a estequiometria, de EDTA vai ser consumida, do 0,200, para formar o complexo. Então, se eu substituir agora isso aqui, que vai estar no equilíbrio na minha reação, eu vou ter que em cima é X, X, e embaixo 0,100 menos X, 0,2 menos X. Substituindo a constante aqui e fazendo o arranjo, eu vou chegar numa equação de segundo grau. 5 vezes 10 a décima x quadrado, aí eu tenho 1,5 vezes 10 a décima x e 1 vezes 10 a nona, que é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, que foi só o rearranjo da equação de equilíbrio. E quando eu tenho a equação de segundo grau, eu preciso saber o valor de x para descobrir quanto que eu vou ter no equilíbrio do complexo EDTA. Coloquei na planilhazinha do Excel, sendo uma equação de segundo grau, seria ax quadrado bx mais c. Então, o a, b, c, eu substituí esses valores. Calculei o delta pelo teorema de Bhaskara, delta b2 menos 4ac. Fiz a raiz de delta, calculei x1 e x2. Bem, os valores de x1, 0,2 não pode ser usado porque 0,1 menos 0,2 daria uma concentração negativa, não existe. Mas o 0,1 sim. Então eu poderia dizer que a concentração de cálcio vai se tornar praticamente zero e vou formar 0,1, que é o valor de x, x2 no caso, para a concentração do meu complexo. A gente diz aí, tem mais um detalhe que tem que ser complementado nesse raciocínio, que é o seguinte, mesmo a gente calculando e vendo que o valor de x é 0,1, nós não podemos dizer que a concentração de cálcio é zero. Pode dizer sim que a concentração de cálcio ela é desprezível, mas não é igual a zero. Sempre que a gente trabalha com equilíbrio químico, sempre é possível calcular o valor da concentração das espécies que estão no equilíbrio. Como que eu faço isso? Nós vamos ver que é uma concentração realmente desprezível, Mas então eu vou pegar a minha constante de equilíbrio, eu calculei os valores do complexo, calculei o valor remanescente do y-4, que é o EDTA. Então o complexo tem 0,1, o EDTA tem também um valor de 0,1. E o cálcio, eu vou isolar o cálcio na minha expressão aqui da constante de equilíbrio e substituir os valores. Substituindo os valores, eu tenho que a concentração de cálcio no equilíbrio da ordem de 10 a menos 11, 2 vezes 10 a menos 11. Então, realmente, pode ser considerado uma concentração desprezível em termos de dimensão, 0,1 para 10 a menos 11, não sei nem qual é o adjetivo aqui.
É menos de 1/1000º, né, da quantidade que eu tenho dos demais componentes no meu sistema aqui. Aqui eu apresento para vocês uma outra abordagem do mesmo cálculo de equilíbrio. Então, no início, né, nós acabamos de fazer aí uma equação de segundo grau. Agora eu vou trabalhar com aproximações, né? Se eu sei, né, eu parto aqui do valor que a constante de equilíbrio é muito alta, da ordem de 5 vezes 10 a décima, eu posso dizer que quando eu misturo reagente, praticamente todo o reagente vai para a forma de complexo. Na verdade, aqui nós não estamos com quantidades estequiométricas, então um desses dois reagentes ele é denominado reagente limitante, aquele que está em menor quantidade. Bem, então o cálcio é o meu reagente limitante. Eu posso dizer que todo o cálcio vai reagir e o EDTA vai reagir o suficiente, ou seja, se eu tenho 0,1 de cálcio, vai reagir 0,1 de EDTA, né, do íon EDTA. Então, 0,1 menos x, 0,2 menos x, eu posso dizer o seguinte, olha, o x vai ser praticamente a quantidade de cálcio, né? Então, o cálcio vai reagir tudo, o x vai ser 0,1. Então, aqui embaixo vai sobrar, eu coloquei uma interrogação que vai ser só o que está no equilíbrio, mas é comum a gente colocar até concentração 0, né, de cálcio. E depois você calcula pelo equilíbrio aqui quanto que é esse valor remanescente. Por isso que eu não pus 0, eu pus uma interrogação. Mas o EDTA, eu tenho aqui o que eu tinha no início, o que reagiu quanto? Reagente limitante, que é 0,100. Então, 0,200 menos 100 vai dar 0,100, que é 0,1. E se eu reagir 0,1 de cálcio com 0,1 de EDTA, eu vou, né, formar 0,1 do complexo. Feita essas considerações, que eu estou dizendo, né, que praticamente todo o cálcio reagiu. O que vai acontecer? Agora eu posso, né, calcular o meu Ca, né, que é a concentração de cálcio. Substitui 0,1 aqui na minha expressão, igual nós fizemos no slide anterior, e chegamos ao mesmo valor de 2 vezes 10 a menos 11. Veja que tudo isso eu fiz por aproximações, por deduções, sem precisar fazer aquela equação de segundo grau, certo? x1 e x2. Só deduzindo aqui a gente chega nos mesmos valores. É sensato você propor que todo o cálcio do EDTA reage aqui. Na verdade, reage na quantidade do limitante aqui, tá bom? Aqui nós temos dois experimentos com a mesma reação química, que é para demonstração do equilíbrio químico. Então, no primeiro experimento, nós colocamos para essa reação química aqui, nós colocamos 0,4 mols de SO2 e 0,2 mols de oxigênio, e nada do produto, que é o SO3. Então, vai reagir SO2 com O2 e vai formar SO3. Verificou-se que, passado o tempo, quando atingiu o equilíbrio, nós tínhamos no equilíbrio essa concentração de SO2, essa de SO3, de O2 e essa de SO3. Um experimento semelhante aqui, o segundo experimento foi feito com a mesma reação, só que ao invés de nós colocarmos reagentes, foi colocado produto. Então não colocou nada de SO2 nem O2, colocou só SO3. Depois, quando atingiu o equilíbrio, tinha-se essas concentrações, demonstrando que foi gerado 0,424 através da decomposição do SO3 aqui e 0,202. Veja que está seguindo a estequiometria, né? A estequiometria é 2:1, então se consumiu 0,424, metade aqui, ó, a relação é de metade, então 0,202 aqui é a mesma quantidade, tem o índice é 2 a 2, então 0,424, 0,424. Vale para o primeiro experimento também. O que é interessante nisso, né? Vou mostrar agora. Graficamente nós temos essa situação. Primeira situação, tinha os reagentes, diminuiu a quantidade de reagente, tanto do primeiro quanto do segundo reagente, SO3 e SO2, e ao mesmo tempo apareceu aqui, aumentou a quantidade do produto. E no experimento 2, nós temos que nós colocamos o produto, então diminuiu o produto e apareceu os reagentes, certo? Em ambos os casos, nós vamos ter o seguinte: se eu pegar os valores aqui das concentrações no equilíbrio e substituir na constante, vai dar o valor de 0,15, e aqui também
quando eu substituo esses valores aqui no equilíbrio, são valores diferentes, mas a constante vai ser a mesma, porque é a mesma reação. Então, essa é a propriedade principal da nossa constante de... Passamos agora para alguns exercícios, para a gente melhorar o nosso aprendizado aí. Então, nitrogênio e hidrogênio são colocados em um frasco vazio de 5 litros, a 500 graus Celsius, e quando o equilíbrio é estabelecido, nós temos que 3,01 mol de nitrogênio, 2,1 de hidrogênio e 0,565 de amônia vão estar presentes. Para a gente avaliar qual que é o valor do Kc, né, nessa temperatura que foi dado ali. Bom, então é simples. É só a gente pegar a constante é igual ao produto sobre reagente, né, produto sobre reagente elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. É um detalhe importante, né, que nós temos essas quantidades de mol num recipiente de 5 litros. Né? É isso daqui, ó, 5 litros. Então, nós precisamos calcular as concentrações. De nitrogênio é 3,01 em 5 litros, de hidrogênio é 2,1 em 5 litros e da amônia 0,565 em 5 litros também. Então, calculando as concentrações, substituindo na constante, chega a 0,286. Simples assim. Bom, nesse exemplo nós temos um recipiente de 2 litros, que foi colocado 10 moles de óxido de nitrogênio, o qual vai sofrer decomposição seguindo essa reação, e no equilíbrio vão restar 2,2 mols de óxido de nitrogênio. Pede-se para calcular a constante de equilíbrio. Então, nós vamos fazer o balanço aqui da seguinte maneira. No início, nós temos 10 mols em 2 litros, então a concentração é 5 mols. E no equilíbrio, nós temos 2,2 mols em 2 litros, então no equilíbrio é 1,1. Portanto, reagiu 3,9, né? 5 menos 1,1 diminuiu 3,9. Esses 3,9, se eu tenho 2 mols aqui, cada mol aqui eu gero 2 mols desse, 2 desse, 2 desse, então se reagiu 3,9, vai formar 3,9 de nitrogênio. Fazendo o balanço, não tinha nada, gerou 3,9, no equilíbrio vai ter 3,9. E aqui o oxigênio, né, eu tenho 2 para 1, então é metade. Né? Se eu tenho 3,9 aqui, vai ser metade aqui. Então 0 mais 1,95 vai dar 1,95. Substituindo todos esses valores aqui na constante de equilíbrio, nós chegamos no valor de 24,25. Aqui, umas considerações sobre a lei da ação das massas, que é a lei que vai nos originar o valor da constante K. Né? A constante de equilíbrio e o valor desse coeficiente Q aqui, eles são montados matematicamente da mesma maneira. A diferença é pequena, é o conceito. Seria a constante de equilíbrio quando a reação atingiu o equilíbrio. Fora do equilíbrio, a gente não pode falar que é K a constante de equilíbrio. É um quociente entre a multiplicatória da concentração dos produtos sobre a multiplicatória da concentração dos reagentes. Mas quando ainda está deslocando a reação, ainda não atingiu o equilíbrio, ou seja, as velocidades ainda não são iguais. Quando se avalia, algumas reações são rápidas, outras são lentas. Mas quando se faz essa avaliação, nós vamos ter o seguinte. Quando o Q for igual a K, significa que o sistema já atingiu o equilíbrio. Né? Ou seja, você faz as contas aqui, a concentração que você mediu do sistema de C, D, A e B, põe na constante, faz as contas, e o valor de K geralmente é tabelado. Né? Então, se for igual, é porque o sistema está no equilíbrio. Se não for igual, ele vai ser maior, né, ou menor. Se for menor, significa que a quantidade de produto tem que aumentar, né? Porque para ficar igual a Kc, está menor. Tem que aumentar, então eu tenho que deslocar o sistema, né, para a direita. Tem que ser daqui para cá para deslocar. Eu tenho que aumentar produto, deslocar para a direita, quando o Q é menor do que o K. Por outro lado, se Q for maior do que o K, eu tiver mais produto do que reagente, eu vou ter que deslocar para a esquerda. Né? Então, eu vou ter que deslocar no sentido reverso da reação para estabelecer o equilíbrio. Bem, com esses conceitos, com essas ideias,
Considerando os conceitos então do quociente, né, da lei da ação das massas, tem-se esse exercício aqui, olha, numa temperatura muito alta, a constante de equilíbrio para essa reação é 65, uma dada temperatura, e ele faz a medida de concentrações no sistema a uma dada temperatura e quer saber se o sistema está em equilíbrio. Se ele não está em equilíbrio, ele pergunta para que lado que a reação tem que se processar. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer os cálculos, substituir esses valores aqui na constante de equilíbrio, H2 vezes I2 por HI, deu 38,1 e compara com o valor da constante, ou seja, é menor. Se é menor, eu tenho que aumentar o numerador aqui, que são os meus produtos, tá vendo? Então, tem que deslocar para a direita para atingir o equilíbrio. Simples desse jeito. Se fosse o contrário, se fosse maior, então eu teria que aumentar o denominador para diminuir o coeficiente, né? Então teria que deslocar para a esquerda. Próximo exercício. Próximo exercício nós temos aqui a reação do PCl3 mais Cl2 dando PCl5, né? A constante dessa... Ele quer saber a equação seguinte da reação, o valor de Kc numa dada temperatura é dado. Cadê o valor de Kc? Está aqui, 1,9. Quando se mistura num recipiente de 1 litro 0,25 de PCl5 e 0,16 de PCl3, qual a concentração de Cl2 que deverá estar presente no equilíbrio? Então, vamos fazer aqui aqueles balançozinhos, né? Nós vamos ter que PCl5, se já está no equilíbrio esses valores 0,16 e 0,25, eu tenho a minha constante de equilíbrio, eu vou isolar o Cl2 aqui. Então, isolo o Cl2, passo o Kc dividindo. Substitui-se os valores 0,25 para PCl5, que está aqui, 0,25 para 0,16 para PCl3, e o Kc de 1,9. Deu 0,82 para Cl2, ok? Bem, o próximo exercício, esse é um pouquinho mais trabalhoso, né? Então, na seguinte reação, o equilíbrio, a constante de equilíbrio é 49 numa certa temperatura. Se 0,4 mols de A e B, né, um exercício literal, são colocados em 2 litros do recipiente, nessa temperatura, qual será a concentração das espécies que estarão presentes no equilíbrio? Então, nós temos que fazer balanço de novo, gente, olha. A quantidade de A, né, faz-se a divisão, 0,400 dividido por 2, né, e B também 0,400 por 2, e C e D no início não tem nada, 0 e 0. Bem, então vamos fazer aquele balançozinho, olha, eu tenho 0,2, vai reagir X, né, tenho também 0,2, vai reagir X, né, e C vai formar, aqui é 1 para 1, tá vendo? Para 1, vai tudo 1 para 1. Então, se reage X aqui, forma X desse e forma X desse. Tenho 0,2 menos X, 0,2 menos X, que a gente fez lá no comecinho dessa aula, né? A minha constante é a multiplicatória dos produtos dividido pela multiplicatória dos reagentes, e o valor é 49. Substituindo aqui no lugar de C e dx, vai dar x quadrado, embaixo 0,2 menos x, 0,2 é x quadrado. Aqui, para facilitar o cálculo, eu tenho, né, quadrado em cima e embaixo. Posso extrair a raiz quadrada aqui, vai simplificar bastante, porque se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de 49 é 7. Aí eu vou ter que x sobre 0,2 menos x é 7, e consigo chegar ao valor de x aqui através dessa equação, né? Vai ser 0,2 vezes 7, vai dar 1,4, menos 7x igual a x, né? Então, 8x igual a 1,4, porque eu passo 7 para cá, fica 8x, 1,4. Acha-se o valor de x, 0,175. Aí, substituindo na nossa expressão do slide anterior, 0,200 menos x vai dar o valor de A, que é 0,25. 0,25 para B e 0,175 para C e D. É isso. Então, substituindo agora os valores da nossa constante, só para confirmar se dá 49 mesmo, né? Coloca-se os valores aqui e tem que dar 49, como queríamos demonstrar. E por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula.